O empresário viúvo encontra a ex-empregada desamparada com os filhos na praça e o que faz para ajudá-la surpreende a todos. Tiago reconhece Vanessa no banco, tremendo com o bebê no cobertor rosa e o menino encolhido ao lado. A bolsa vazia, o choro baixo cortando o silêncio. Ele engole seco, se aproxima decidido. O que acontece nos próximos minutos vai mudar a vida de todos para sempre. Tiago sente o corpo inteiro pesar enquanto dá os últimos passos até o banco. O som do choro do bebê fica mais claro, misturado à respiração acelerada de Vanessa. Ela só percebe a presença dele quando uma sombra se projeta sobre o colo onde a criança está. Seus olhos vermelhos levantam devagar, primeiro desconfiados, depois assustados. "Seu Tiago!" Ela solta quase num sussurro rouco. Ele faz um gesto rápido com a mão. "Só Tiago, por favor", responde, a voz mais baixa do que gostaria. Não sabe onde colocar as mãos, se no bolso, se no encosto do banco, então apenas as deixa cair ao lado do corpo. O menino olha para cima, curioso e desconfiado ao mesmo tempo. "Mãe, quem é?" pergunta. Vanessa engole seco. É meu ex-patrão, filho", diz, evitando encarar Tiago por mais de 2 segundos. Ele repara nas olheiras dela, no cabelo preso de qualquer jeito, nas unhas roídas, na bolsa quase vazia. Um incômodo forte sobe pelo peito, uma mistura de culpa e preocupação. "Posso sentar?" pergunta com cuidado. Ela mexe um pouco o corpo como se quisesse arrumar espaço. "Claro", responde, encolhendo o menino para o canto. Tiago se senta na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para ver que o bebê está com a pele um pouco avermelhada. "Ela está com febre?" questiona. Vanessa segura a criança com mais firmeza. "Acho que está um pouco quente, mas não tenho termômetro", admite. O menino olha para a irmã. "Ela vai ficar doente, mãe?" pergunta, a voz trêmula. "Não vai, não", Vanessa tenta garantir, mas o tom mostra que ela mesma não acredita totalmente. Tiago inspira fundo. "Como vocês vieram parar aqui?" Ele solta direto, mas sem dureza. Ela abre a boca, fecha de novo, tenta se organizar. "Eu saí da casa onde estava ficando. A dona não queria mais criança chorando de madrugada. Disse que era para eu procurar outro lugar", explica encarando o chão. "E você não tinha outro lugar?" ele insiste. Vanessa ri, mas é uma risada sem alegria. "Se eu tivesse, não estava na praça, né?" responde. O menino aperta o braço dela. "Mãe, tô com fome", diz baixinho. Tiago sente um aperto no estômago. "Como é o nome dele mesmo?" pergunta, tentando lembrar. "Igor", ela responde, passando a mão nos cabelos do garoto. "E a pequena?" Vanessa olha o bebê com carinho cansado. "Ana Lívia." O choro dela reduz a um resmungo, como se tivesse esgotado as forças. Tiago não aguenta mais apenas observar. "Vanessa, quanto tempo vocês estão aqui?" insiste. Ela olha em volta como se o tempo fosse algo confuso. "Desde cedo. Saímos da casa de manhã. Andei um pouco, tentei passar na casa de uma conhecida, mas ela não podia ajudar. Acabei parando aqui para descansar um pouco e fiquei." Ele observa as pessoas passando, algumas encarando rápido e desviando o olhar, outras fingindo não ver. Sente vergonha por todos eles e por si mesmo, porque ela trabalhou para ele por tanto tempo e agora está ali, sem ninguém. "Por que você não me ligou?" pergunta, e a frase sai quase como um desabafo. Ela dá um meio sorriso cansado. "Depois do que aconteceu, achei melhor não incomodar", diz. Tiago sente o impacto dessa frase de forma direta. Vem à memória as últimas semanas de Vanessa na casa dele, pouco depois da morte de Laura. A confusão, o luto, as discussões sem sentido por detalhes da rotina, até o dia em que ele, tomado pela dor e pela irritação, falou mais alto do que devia. "Se não tá dando conta, é melhor procurar outro lugar",
Ele havia dito. Frio, enquanto ela chorava em silêncio na cozinha. No dia seguinte, Vanessa pediu demissão. Agora, lembrando disso, ele sente vontade de se desculpar ali mesmo. Eu não fiz as coisas direito naquele período, admite com sinceridade. Eu estava mal, mas isso não é desculpa. Eu devia ter percebido que você também estava. Ela aperta os lábios. Todo mundo tem problemas, seu Tiago. Não precisa se explicar, diz, tentando aliviar. Mas o olhar demonstra que aquelas palavras de meses atrás ainda doem. O menino observa os dois, confuso. Você conhece a gente de onde? Pergunta a Tiago. Ele sorri de leve. Sua mãe trabalhava na minha casa. Ela me ajudou muito com a minha filha quando era pequena, conta. Igor arregala os olhos. Você tem filha? Tiago sente aquela fisgada de sempre quando o assunto surge. Tinha, corrige com calma. Ela se chamava Manuela. Vanessa o encara rápido, surpresa com a tranquilidade na voz dele ao falar da menina. Quando trabalhava na casa, ele quase não conseguia mencionar o nome da filha sem sair do ambiente. Desculpa, eu não sabia que você já conseguia falar dela assim, comenta. Demorou, mas eu tô tentando, responde. Ele desvia o assunto de si. Onde vocês dormiram ontem? Vanessa hesita, passa a língua pelos lábios secos. Numa pensão barata, ali perto do terminal. Mas tive que sair hoje porque só tinha dinheiro para uma noite. Tiago sente raiva da situação, do sistema, de si mesmo. Você tá com quanto de dinheiro agora? Pergunta, tentando ser prático. Ela encolhe os ombros. Uns poucos reais perdidos na bolsa. Nem contei direito. O silêncio que se forma é pesado. O bebê começa a resmungar de novo. Igor olha para a mãe, preocupado. Mãe, minha barriga tá doendo de fome, confessa com a sinceridade de criança que não sabe disfarçar. Tiago endireita o corpo. Vamos fazer assim. Eu vou levar vocês para comer alguma coisa agora, decide com firmeza. Vanessa arregala os olhos. Não precisa. Eu dou um jeito depois. Responde rápido, como se tivesse medo de aceitar e ficar devendo. Não tem depois para fome de criança, Vanessa. Ele rebate, olhando direto para Igor e para o rosto vermelho de Ana Lívia. Eu insisto. Ela suspira, cansada de recusar ajuda que não tem de onde vir. Eu aceito. Então, diz num tom rendido. Mas eu pago quando arrumar um trabalho. Tiago meneia a cabeça. A gente vê isso depois. Agora vamos resolver o básico. Ele se levanta, mas percebe que ela segura a bolsa e o bebê com dificuldade. Quer que eu segure a Ana Lívia um pouco? Oferece. Vanessa aperta o bebê por instinto. Tá tudo bem, eu consigo. Tiago entende a resistência, então se inclina para Igor. Posso te dar a mão até a lanchonete ali na esquina? Pergunta. O menino olha para a mãe, que faz um sinal breve de positivo. Pode, responde, tímido. Tiago estende a mão e Igor segura com cuidado, como se estivesse tocando algo valioso e frágil. Eles caminham poucos metros até um quiosque dentro da própria praça, onde vendem salgados e sucos. Nada luxuoso, mas melhor do que nada. Vanessa vai devagar, balançando o bebê que volta a chorar de forma mais insistente. Ela deve estar com fome também, comenta Tiago. Tô sem fralda, sem leite, sem nada, confessa Vanessa com a voz embargada. Só tenho esse cobertor. Ele sente um nó na garganta. Então primeiro a gente resolve isso. Diz, já puxando o celular do bolso. Enquanto faz o pedido de alguns salgados e sucos para Igor e Vanessa, pesquisa farmácias próximas. Come, filho. Vanessa incentiva quando o salgado chega. Igor segura o alimento com as duas mãos e dá uma mordida grande, como se tivesse medo de tirarem dele. Tiago observa, com o coração apertado e um sentimento forte de proteção surgindo sem aviso. Come também, Vanessa, ele insiste, empurrando um salgado para ela. Eu tô sem muita fome, ela tenta negar. Igor, com a boca cheia, olha para a mãe. Mãe, você sempre fala que adulto também precisa comer, reclama. Ela solta um suspiro e pega o salgado.
Tá bom, tá bom. Dá uma mordida pequena, mas o estômago responde imediato, lembrando que ela também não come direito desde o dia anterior. Tiago se afasta um pouco, liga para uma farmácia próxima e pede leite em pó próprio para recém-nascido. Fraldas pequenas, lenços umedecidos. Marca retirada rápida. Quando volta para o banco próximo ao quiosque, encontra Vanessa com um olhar perdido. Igor já está no segundo salgado. Você não precisava fazer nada disso, ela comenta séria. Só de deixar a gente comer aqui já estava bom. Ele guarda o celular. Eu devo isso a você, admite. Você segurou muita coisa na minha casa quando eu não conseguia. Eu não esqueci. Ela baixa a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Fez mais do que isso, ele rebate. Ficou noites acordada com a Manuela quando eu desmoronava no quarto. Eu lembro de tudo. Vanessa engole seco. As lembranças também a atingem. A menina de cabelos castanhos correndo pela sala, chamando o pai, pedindo mais uma história, e depois o dia do hospital, o diagnóstico, a pior notícia daquela família. Eu nunca soube direito como consolar você, ela confessa. Eu via você tentando ser forte, mas não tinha muito o que falar. Tiago olha para o chão de pedra da praça. Ninguém sabia, nem eu. O silêncio volta por alguns segundos, quebrado apenas pelo barulho dos carros mais ao longe e pela mastigação rápida de Igor. E o seu marido? Pergunta Tiago, cuidadoso. Ele não podia ajudar vocês hoje? Vanessa ri sem humor. Se eu encontrar, eu aviso. Ele sumiu quando soube da gravidez do Igor. Nunca mais deu notícia. Tiago sente um misto de indignação e compaixão. Então você criou o Igor sozinha desde o começo? Sim, ela responde sem vitimização, apenas relatando. E agora a Ana também. Ele a observa ajeitar o bebê com uma delicadeza que ele conhecia de outros tempos. Lembra de como ela segurava a Manuela quando a febre subia, firme e tranquila, como se nada no mundo pudesse chegar perto da menina. Eu devia ter perguntado isso antes, ele comenta. Nunca perguntei direito da sua vida fora do trabalho. Vanessa dá de ombros. Patrão não tem obrigação de saber dos problemas da empregada, diz. Mas eu queria ter sabido, ele corrige. Talvez eu tivesse agido diferente quando te mandei embora na prática. Ela o fita, séria. Você não me mandou embora. Eu pedi para sair. Porque eu te tratei mal, insiste. Ela respira fundo. Você estava destruído, Tiago. Eu entendia. Só que eu também tinha minhas coisas e chegar em casa todo dia com a cabeça explodindo não estava dando. Era melhor para todo mundo. Ele tenta contestar, mas percebe que naquele momento não é sobre culpa, é sobre o que pode fazer a partir dali. O pedido da farmácia chega por mensagem, confirmando que está pronto. Vamos até ali na esquina rapidinho. A farmácia é logo no começo da rua, propõe. Vanessa hesita, olha para a própria roupa simples para o bebê mal agasalhado. Acho melhor ficar aqui. Você não precisa gastar mais, diz. Vanessa, olha para Ana, ele pede. Ela olha. A pele da menina segue quente. O choro volta num intervalo curto. Não é gasto, é necessidade. Eu não vou conseguir ir para casa sabendo que vocês estão aqui desse jeito. O tom dele é firme, mas sem arrogância. Igor termina o salgado, limpa a boca com o dorso da mão. Eu posso ficar com a minha irmã enquanto você vai lá, mãe, se oferece. Ela olha o menino com orgulho triste. Você ainda é muito pequeno para isso, Igor, responde, embora o filho já esteja acostumado a ter responsabilidades maiores do que a idade pede. Tiago decide encerrar. Faz assim, vocês me esperam aqui no mesmo banco. Eu vou sozinho, é coisa de poucos minutos. Vanessa morde o lábio. Eu não gosto de aceitar coisa cara, repete. Não discute, por favor, ele pede. Pensa que é como se você ainda trabalhasse para mim e eu tivesse que garantir que sua filha está bem. A frase pega em cheio. Ela respira fundo. Tá, então vai rápido, concede. Eu fico aqui com eles. Tiago concorda,
Dá um leve toque no ombro de Igor, como se quisesse passar alguma segurança, e caminha até a esquina. Durante o percurso, os pensamentos correm soltos. Ele se pergunta como deixou a vida entrar naquele modo automático de trabalho e luto, sem reparar em ninguém ao redor. Lembra-se do advogado, da empresa, das reuniões intermináveis, do apartamento grande demais e vazio demais. E agora, ali, a poucos metros dele, estava alguém que fez parte dos dias mais difíceis que já viveu, com 2 filhos pequenos e sem um teto. Em poucos minutos, Tiago volta carregando uma sacola da farmácia. Não comprou apenas leite e fraldas. Pegou também uma chupeta, uma pomada para assaduras, um pacote de algodão, um sabonete próprio para bebê. Quando se aproxima, percebe que Igor tenta distrair a irmã, balançando a ponta do cobertor com cuidado, enquanto Vanessa observa tudo com olhos marejados. Pronto, ele anuncia. Agora a gente precisa só de um lugar mais tranquilo para você dar o leite para ela. Vanessa encara a sacola. Tiago, isso tudo deve ter sido caro, comenta. Não pensa nisso agora, ele responde. Pensa que a Ana precisa ganhar peso, ficar forte. Igor, curioso, olha para dentro da sacola. É tudo para minha irmã? Pergunta. Para ela e um pouco para sua mãe também, diz Tiago, tirando um chocolate pequeno do bolso e entregando para o menino. Igor abre um sorriso rápido, quase esquecido, e guarda o doce no bolso do moletom. Vou comer depois com calma, diz, mostrando um tipo de maturidade que não combina com a idade. O sol começa a descer um pouco e o vento fica mais frio. Vanessa se encolhe sem perceber. Tiago nota. Onde você pensou em dormir hoje? Pergunta, já desconfiando da resposta. Ela olha para a própria bolsa, para os filhos, para a praça. Ainda não pensei, admite. Eu só estava tentando passar de hoje. Depois eu via o resto. Ele balança a cabeça. Não tem como você passar a noite aqui com um bebê tão pequeno. Ela sorri, mas é um sorriso cansado. Não é a primeira vez que passo perrengue, Tiago. Eu dou um jeito. Sempre dei. Ele sente um impulso forte que alguns meses atrás talvez não tivesse coragem de seguir. Agora, porém, a visão daquela família ali desmonta qualquer barreira. Você não vai dormir na rua hoje, afirma. Nem amanhã, nem com esses 2 no colo. Vanessa ergue a cabeça de repente. Como assim? Pergunta desconfiada. Eu tenho espaço de sobra lá em casa, explica. Desde que a Manuela se foi, o quarto dela tá parado, sem ninguém. E tem o quarto de empregada também, você conhece. Você e as crianças podem ficar lá até se organizar. Ela arregala os olhos assustada. Ficar na sua casa? De novo? Repete como se a frase fosse difícil de encaixar na realidade. Sim, responde ele firme. Eu moro sozinho. Não vai atrapalhar ninguém. Igor observa atento, virando o olhar de um para o outro. Mãe, a casa dele é grande? Pergunta. Vanessa lembra dos cômodos amplos, da sala, do quintal, da cozinha sempre iluminada. É, filho, é bem grande, admite, sem saber se aquilo é uma vantagem ou mais um peso. Então cabe a gente, né? Retruca Igor, simples. Ela respira devagar. Tiago, eu não sei se é certo. Vão falar, vão comentar. Você é patrão, eu sou ex-empregada, mãe de 2 filhos. As pessoas não entendem. Ele dá de ombros. As pessoas não precisam entender nada. Eu só não vou virar as costas para você sabendo da situação. Ela o encara. Eu não quero que você pense que eu tô me aproveitando. Não é isso. Eu sei que não é, ele garante. Você sempre foi honesta. E eu confio em você. O tom sério dele faz Vanessa baixar a guarda por alguns segundos. Ela se lembra das pequenas gentilezas que ele tinha mesmo nos dias mais duros, do jeito como deixava gorjetas discretas, dos pedidos para que ela parasse mais cedo às sextas, quando o movimento da casa diminuía. Você tem certeza? Pergunta novamente, como se quisesse dar a ele a chance de desistir. Tenho, responde imediatamente.
Mas é você que precisa decidir. Ela olha para Igor, que segura a mão da irmã através do cobertor. Olha para Ana Lívia, cansada, a respiração rápida. Depois, observa a praça, o chão duro, o vento ficando mais frio, os carros passando sem se importar. Aquela escolha não parece mais tão complicada. Se eu for, vai ser temporário, ela coloca, tentando manter algum controle. Só até eu achar outra coisa e conseguir um lugar para nós. É o que eu espero também. Ele concorda. Que seja uma fase de arrumação. Nada de permanente se você não quiser. Igor puxa o casaco da mãe. Mãe, eu posso ter uma cama hoje? Pergunta inocente. O coração dela se parte um pouco. Pode, filho, responde, antes mesmo de terminar de raciocinar. A decisão está tomada. Então tá, Tiago, a gente aceita ir para sua casa, diz, firme. Mas eu quero trabalhar. Não vou ficar de graça. Ele sorri de leve. A gente conversa disso com calma. Tem muita coisa na casa que está largada. Você vai me ajudar a colocar ordem. Ela assente. E eu te pago direito. Registro, tudo certinho, nada de acordo informal. Completa. Vanessa parece não acreditar. Você tem certeza mesmo que quer voltar a ter gente dentro da sua casa? Eu lembro que depois que a dona Laura, que ela se foi, você ficou cada vez mais fechado. Ele olha para frente, para um ponto indefinido da praça. Talvez esteja na hora de mudar isso, confessa. A casa tá grande demais para o silêncio. E você sabe cuidar de tudo lá, melhor do que qualquer um. Ela sente um calor diferente no peito. Entre todo o caos, aquela proposta soa como um fio de esperança concreto. Então vamos antes que escureça, sugere. Eu ainda preciso dar o leite para Ana. Tiago concorda. Meu carro tá ali na rua de cima. A gente vai andando devagar. Vanessa se ajeita com o bebê. Confere a bolsa, verifica se não esqueceu nada, mesmo tendo quase nada. Igor segura firmemente a mão da mãe. Eles seguem com Tiago até a outra rua. No caminho, algumas pessoas os observam com curiosidade. Um homem de terno, acompanhado de uma mulher com 2 filhos pequenos, vindos de uma praça, não é uma cena comum. Vanessa sente um pouco de vergonha, mas a necessidade fala mais alto. Ao chegarem ao carro, Tiago abre a porta de trás. Pode entrar com as crianças. Não é cadeirinha ideal, mas vamos bem devagar. Amanhã eu resolvo isso, diz. Vanessa entra com cuidado, ajeita Igor encostado ao lado e segura Ana Lívia no colo, com o cobertor cobrindo bem a cabeça. Antes de fechar a porta, Tiago olha nos olhos dela. Se em algum momento você não se sentir confortável, é só falar, garante. Ela apenas concorda com a cabeça. Ele dá a volta, entra no banco do motorista e liga o carro. O trajeto até o condomínio é feito quase todo em silêncio, interrompido apenas por perguntas pontuais de Igor. Tem parque perto da sua casa? Ele questiona animado. Tem uma praça pequena na esquina, responde Tiago. E tem um quintal lá em casa também. Quintal grande? Insiste. Dá para brincar de bola. O menino abre um sorriso largo. Faz tempo que eu não tenho onde correr. Vanessa observa tudo pelo retrovisor e sente algo parecido com alívio, mas ainda tão frágil que tem medo de entregar totalmente. Quando o carro entra no condomínio, o porteiro identifica Tiago imediatamente e abre o portão. Lança um olhar curioso para dentro, mas não pergunta nada. Vanessa se encolhe no banco, envergonhada. Tiago desliga o carro na garagem e se vira para trás. Chegamos, diz simples. Igor olha em volta impressionado. Nossa! Solta sem conseguir filtrar. Eles descem. Tiago oferece ajuda para carregar o bebê, mas Vanessa ainda prefere segurar a filha. Ele pega apenas a bolsa leve e a sacola da farmácia. Entram no elevador. Igor segura firme na barra lateral, como se o equipamento fosse algo novo e assustador. Eu nunca tinha subido tão alto, comenta quando sente a movimentação. Vai ser rápido, tranquiliza Tiago. Ao chegarem ao andar, o corredor silencioso os recebe.
Tiago abre a porta do apartamento e um cheiro familiar de produto de limpeza antigo e mobília parada vem à tona. Tudo está organizado, mas com um ar de lugar pouco usado. Vanessa respira fundo ao entrar. Tá igual eu lembrava, comenta olhando a sala. Talvez um pouco mais quieta, responde ele. Igor gira a cabeça para os lados. Aqui é sua casa? Pergunta. É, confirma Tiago. Agora, por enquanto, também é a de vocês. Vanessa entra até a metade da sala e para, como se tivesse medo de avançar demais. Onde eu posso colocar a Ana? Pergunta. No quarto de hóspedes, por enquanto. Depois a gente vê o resto, responde ele. Mas antes, vamos preparar o leite. Ele a guia até a cozinha, onde tudo está no mesmo lugar de sempre, mas com poucos sinais de uso recente. Pega uma panela pequena, esquenta a água, abre a lata de leite em pó. Vanessa acompanha os movimentos, ainda meio deslocada. Pode deixar que eu faço, diz aproximando-se. Sempre fiz mamadeira, já tô acostumada. Tiago entrega os itens. Ela prepara o leite com prática, testa a temperatura no pulso e se senta com a bebê nos braços. O silêncio da casa contrasta com o barulho distante da rua. Igor, curioso, explora a cozinha com os olhos, mas não toca em nada. Posso pegar um copo de água? Pergunta, educado. Claro, responde Tiago, indicando o armário. Fica à vontade. Aqui você não é visita, tá? O menino abre um sorriso tímido e faz como mandado. Enquanto isso, Vanessa oferece o bico da mamadeira para Ana Lívia, que começa a sugar com força, faminta. Ela estava com muita fome mesmo, observa Tiago, sentindo um alívio genuíno por finalmente ver a bebê recebendo o que precisa. Eu já estava ficando desesperada, admite Vanessa. Não sabia mais o que fazer. Ela evita se prolongar nos detalhes, porque sabe que, se começar a falar demais, vai acabar chorando de novo. Terminado o leite, Tiago mostra o quarto de hóspedes. Fica aqui hoje, indica. Tem cama de casal, travesseiro limpo, cobertor no armário. Vanessa entra no cômodo e sente uma estranheza boa. É um quarto simples, mas organizado, com janela grande e cortinas claras. É muito pra gente, comenta. Vocês podiam ficar só na sala. Não faz sentido deixar um quarto vazio com gente precisando, ele rebate. Usa sem medo. Igor pula sentado na beirada da cama, testando o colchão. Nossa, é macio, comenta. Vanessa sorri, sem conseguir esconder toda a emoção. Desce, Igor, não vai sujar, repreende por reflexo. Tiago intervém. Pode ficar aí, não tem problema. Cama também serve para brincar um pouco. Ela o encara, surpresa com a leveza. Você mudou mesmo, comenta. Antes você não gostava de bagunça. Ele pensa um pouco. Acho que eu considerava tudo bagunça. Hoje eu penso mais no que realmente importa. O clima entre eles muda um pouco nesse momento. Não é mais apenas patrão e ex-empregada. Há uma camada nova, de duas pessoas que passaram por perdas diferentes e se reencontram em outro ponto da vida. Tiago se lembra de quando, ainda casado, via Vanessa brincar com Manuela na mesma sala onde agora quase não entra. Lembra do jeito espontâneo com que ela ria das travessuras da menina, sem cerimônia exagerada por estar na casa do patrão. Aquela lembrança o faz tomar uma decisão. Depois que vocês descansarem, queria te pedir uma coisa, diz, parando na porta do quarto. Vanessa ajeita o bebê, que agora dorme, e cobre Igor com o cobertor da cama, já que ele acabou de deitar, vencido pelo cansaço. O que foi? Pergunta em voz baixa para não acordá-los. Me ajuda a tirar o pó do quarto da Manuela mais tarde? Pede. Faz tempo que ninguém mexe lá. Eu ainda não consegui entrar direito. Ela concorda, sem hesitar. Eu ajudo sim, responde. Se você tiver certeza que quer abrir. Ele olha para dentro do quarto de hóspedes, vê o menino já com os olhos fechando e a bebê respirando de forma mais calma no carrinho improvisado com travesseiros.
Eu tenho, diz convicto. Acho que hoje faz sentido. Ela assente. Então tá. Deixa eu só colocar eles para dormir direito. Depois eu vou lá. Ele se afasta, dá espaço. Sozinho na sala, Tiago olha ao redor e percebe como a presença deles muda imediatamente o clima do lugar. O som leve dos passos, do choro que já cessou, da voz de Vanessa cochichando com Igor. Tudo preenche um vazio que ele veio fingindo não ver há muito tempo. Quando Vanessa aparece novamente na sala, alguns minutos depois, anda com mais cuidado, como se o simples ato de caminhar dentro daquela casa exigisse atenção dobrada. Eles apagaram rápido, comenta. Estavam exaustos. Tiago faz um sinal com a cabeça em direção ao corredor. O quarto da Manuela continua no mesmo lugar. Diz, se você quiser... Ela o acompanha. Ao chegar diante da porta fechada, sente uma pontada forte no peito. Lembra da última vez em que ajudou a vestir a menina para ir ao médico, do cheiro leve do shampoo infantil. Tiago respira fundo, segura a maçaneta por alguns segundos, como se fosse pesada demais, e então gira devagar. A porta se abre, revelando um quarto parado no tempo. Os brinquedos no mesmo lugar, a cama arrumada com o cobertor infantil, alguns livros infantis na estante. A janela está fechada, deixando o ar um pouco abafado. Vanessa entra com cuidado, como se estivesse invadindo um lugar sagrado. Tiago fica parado no batente, sem coragem de passar. Eu tentei entrar algumas vezes, admite, mas sempre travava na porta. Ela caminha até a janela e abre um pouco, deixando o ar circular. Acho que ela ia gostar de saber que você está arejando o quarto, comenta de forma simples. Ele sente uma pressão nos olhos, mas controla. Eu ainda escuto a voz dela aqui, confessa, mais para si mesmo do que para Vanessa. Eu sei que não tem nada, mas parece que qualquer movimento vai apagar o pouco que sobrou. Vanessa pega um pano de limpeza no armário embutido, que ainda guarda alguns produtos, e começa a passar com cuidado nos móveis. Nada teatral, apenas o gesto automático de quem já fez aquilo muitas vezes. Não apaga não, diz objetiva. O que foi de verdade fica, mesmo se você mudar tudo. Ele observa a forma como ela trata o ambiente, com respeito e naturalidade. Sente uma confiança diferente surgindo. Obrigado por topar fazer isso. Fala num tom mais baixo. Eu devia ter chamado alguém faz tempo, mas só de pensar em gente estranha tocando nas coisas dela, eu já ficava mal. Eu não sou gente estranha, ela lembra. Eu vi essa menina crescer. Eu senti dor o dia que ela se foi também. Menos que você, claro, mas doeu. Tiago se apoia no batente. Eu lembro de você chorando na cozinha aquele dia, comenta. Eu não soube o que falar, só fiquei parado. Não tinha o que falar mesmo, ela responde. Às vezes, só ficar perto já ajuda um pouco. Ele a observa limpar a prateleira de brinquedos, ajeitar um ursinho de pelúcia que caiu. Quando ela pega uma caixinha de música pequena e passa o pano, o objeto dispara uma melodia suave. O som enche o quarto. Tiago fecha os olhos por um segundo, sentindo cada nota como se fosse um soco e um abraço ao mesmo tempo, mas sem precisar transformar isso em palavra bonita ou discurso. É dor, pura e simples, misturada com um tipo de saudade que já virou parte dele. Quer que eu desligue? Pergunta Vanessa, pronta para interromper a música. Não, ele responde rápido. Deixa tocar, faz tempo que eu não ouço. Eles ficam ali, em silêncio, enquanto a caixinha continua tocando até parar sozinha. Vanessa termina de tirar o pó dos móveis e se aproxima da porta. Pronto, não fiz nada demais. Só limpei um pouco, informa. Já mudou muito para mim, ele admite. Talvez agora eu consiga entrar aqui de vez em quando sem travar. Eles se encaram por alguns segundos. Há uma proximidade estranha, construída em cima de perdas, cansaços e pequenos gestos.
Se você quiser, eu posso te ajudar a ir guardando as coisas dela aos poucos, não tudo de uma vez, ela sugere. A gente escolhe o que fica, o que vai. Tiago pensa, sentindo o peso e o alívio possíveis dessa atitude. Um dia, responde. Não hoje. Hoje já foi muita coisa para um dia só. Vanessa concorda. Faz sentido. Eles voltam para a sala. O céu do lado de fora já está mais escuro. As luzes dos prédios vizinhos acendem em sequência. Você deve estar cansada, ele comenta. Por que não toma um banho e descansa um pouco? Tem toalha sobrando no banheiro do corredor. Ela aperta os braços em volta do corpo. Eu não trouxe roupa extra, lembra. Só o que eu tô no corpo e umas coisinhas das crianças. Amanhã a gente resolve isso, compra umas peças básicas para você e para os pequenos, afirma. Ela arregala os olhos. Tiago, eu não quero que você gaste tanto dinheiro com a gente. Já está ajudando demais. Eu posso, responde simples. E eu quero. Não adianta você ter medo de aceitar tudo. Eu estou fazendo porque faz sentido para mim também. Ela respira fundo. Tá bom, mas eu vou anotar tudo. Se um dia eu tiver dinheiro, eu devolvo nem que seja em parte, insiste. Ele sorri de canto. Você é teimosa. Sou, ela admite. A vida fez assim. O clima fica mais leve por alguns segundos. Tiago vai até a cozinha e prepara um café simples, enquanto Vanessa toma um banho rápido. Quando ela sai do banheiro, com o cabelo úmido preso, vestindo a mesma roupa, mas com o rosto mais descansado, ele percebe a diferença. A expressão está menos tensa, o olhar um pouco mais vivo. Tava precisando disso, né? Ele comenta. Você não faz ideia, ela responde, sentando à mesa. Passei a noite em claro, ouvindo grito de vizinho na pensão e tentando acalmar a Ana. Ele passa uma xícara para ela. Eu sei que você não gosta de café muito forte, então fiz mais fraco. Conta, lembrando de detalhes antigos. Ela ergue as sobrancelhas. Você lembra disso? Pergunta surpresa. Lembro de mais coisa do que pareço lembrar, responde sincero. Eles tomam café em silêncio por um momento. Tiago se pega observando a forma como Vanessa segura a xícara, como olha de vez em quando para o corredor, atenta a qualquer som dos filhos. É um cuidado que ele já viu antes, mas que agora enxerga com outros olhos, menos focados apenas na função de empregada e mais na mulher que carrega o peso de 2 vidas nas costas. Vanessa, ele chama, depois de alguns minutos. Eu queria te perguntar uma coisa, mas se você não quiser responder, tudo bem. Ela pousa a xícara. Pode perguntar. Ele hesita um instante. Na época em que a Manuela estava doente, você já estava grávida do Igor, né? Ela congela por meio segundo, depois solta o ar pela boca. Tava, confirma. Eu descobri bem naqueles dias mais difíceis. Até pensei em sair antes, para não te dar mais preocupação, mas eu não tinha como. Por que você não me contou direito? Ele insiste. Você só falou que estava com uns enjoos e pediu para sair mais cedo em alguns dias. Porque eu vi você desmoronando, Tiago, ela explica. Você mal conseguia dormir, vivia no hospital. Chegar para você e falar de gravidez naquelas horas parecia egoísmo. Ele balança a cabeça. Não era. Eu tinha a obrigação de saber. Talvez tivesse, ela concorda. Mas não adiantava. Eu já estava decidida a ter o Igor mesmo sem pai. E você tinha uma filha lutando pela vida. Eu não queria misturar. Tiago sente um aperto ainda maior ao perceber o quanto ela segurou sozinha. Eu fui muito cego, admite. Eu via você ali todo dia, e mesmo assim não enxergava de verdade. Você estava sofrendo, ela repete, como se quisesse aliviar a culpa dele. Quando a gente está assim, o mundo fica meio borrado mesmo. Ele a olha com gratidão, mas também com um novo tipo de admiração. Você é mais forte do que parece, comenta. Vanessa ri leve. Se eu não fosse, já tinha caído faz tempo, diz. Mas eu também canso, viu? Hoje mesmo eu estava quase desistindo de pedir ajuda para qualquer um.
Eu sentei naquele banco achando que ia ficar até de noite, sem saber para onde ir. Tiago se mexe na cadeira. E se eu não tivesse passado ali hoje? Pergunta sem pensar. Ela dá de ombros. Eu ia dar um jeito. Talvez tentar um abrigo, talvez pedir para dormir em outra pensão e pagar depois, sei lá. Quando a gente não tem escolha, sempre aparece uma solução mais ou menos. Não é bonita, mas é o que dá. Ele aperta as mãos entrelaçadas em cima da mesa. Eu tô tentando imaginar quantas vezes você teve que dar um jeito sem ninguém por perto, comenta. Mais do que eu consigo contar, ela responde, num tom neutro que esconde muito. O relógio na parede marca o avanço da noite. O cansaço começa a pesar em ambos, mas nenhum dos dois parece querer encerrar a conversa. Há um conforto inesperado em dividir aquele momento. Tiago, ela chama, mais suave. Por que você realmente parou naquela praça hoje? Você nunca foi muito de andar por lá. Sempre preferiu ir direto do trabalho para casa. Ele pensa um pouco. Eu tinha uma reunião perto e resolvi ir a pé até o carro, em vez de sair pela garagem, explica. Quando passei e vi vocês, eu parei sem nem pensar. Você podia ter fingido que não me viu, ela aponta. Muita gente fez isso hoje. Eu não conseguiria fazer isso com você, ele responde na hora. Mesmo com tudo o que aconteceu, você é uma das pessoas que mais viu minha vida de verdade ali dentro de casa. Eu te devia pelo menos o mínimo de respeito. E o mínimo hoje era parar e perguntar o que estava acontecendo. Ela o encara, como se quisesse verificar se aquelas palavras são sinceras. E percebe que são. Obrigada, murmura. Por hoje, por tudo isso. Não precisa agradecer, ele retruca. A verdade é que faz tempo que eu não tinha a sensação de que estava fazendo alguma coisa certa. Ela sorri de leve. Hoje você fez. O silêncio que se segue não é pesado. É um silêncio confortável, aqueles em que a presença do outro já é resposta suficiente. De repente, um choro curto de bebê ecoa pelo corredor. Vanessa se levanta automaticamente. Ela acordou, diz, já a caminho. Eu vou lá ver. Tiago observa o jeito rápido e seguro com que ela some pela porta. Sente um calor estranho no peito, que não é só preocupação, nem só gratidão. É algo que ele achava que não fosse mais sentir com tanta força. Quando ela volta, alguns minutos depois, está com Ana Lívia no colo, ninando devagar. Deve ser cólica, comenta, mas já está diminuindo. Tiago se aproxima um pouco. Posso ver? Pergunta, ficando a uma distância respeitosa. Ela gira o corpo de leve, mostrando o rosto pequeno e sonolento do bebê. Os olhos dele enchem de uma ternura que quase o surpreende. Ela é linda, diz, sincero. Vanessa olha para a filha com carinho. Eu sei, responde, sem vaidade. Linda e cheia de trabalho também. E se você quiser, de vez em quando eu posso segurar ela um pouco para você descansar, oferece, meio tímido. Ela pondera. Uma hora eu vou precisar de ajuda sim, admite. Mas hoje ainda quero ficar com ela. Tô com medo de qualquer coisa acontecer se eu piscar. Entendo, ele responde. Mas lembra que agora você não tá mais sozinha. Ela o encara por alguns instantes e daquela vez o olhar dela é diferente. Menos defensivo, mais aberto. Eu tô tentando acreditar nisso, confessa. Ainda parece que a qualquer momento alguém vai bater aqui e mandar a gente embora. Ninguém vai mandar vocês embora, ele afirma convicto. Essa decisão é minha, e eu já tomei. O relógio avança mais um pouco. Vanessa começa a bocejar, sem conseguir esconder. Vai descansar, ele sugere. Eu fico aqui na sala, qualquer coisa você me chama. Você não vai dormir? Pergunta ela. Daqui a pouco. Primeiro quero terminar uns e-mails do trabalho. Ela se aproxima da porta do corredor, mas antes de entrar, olha de volta. Tiago, chama, num tom que mistura gratidão e incerteza. Você tem certeza que não vai se arrepender disso amanhã?
Ele a encara com firmeza, sabendo que aquela pergunta não é só sobre hospedagem, mas sobre permitir que uma nova rotina entre na vida dele, com 2 crianças, choro, risadas e confusões. Ele poderia recuar, dizer que é só por alguns dias e manter distância. Mas algo dentro dele, alimentado pela visão daquela família na praça e pelo impacto daquele reencontro, escolhe outro caminho. Se eu me arrepender de alguma coisa, responde, não vai ser de ter trazido vocês. Vai ser de não ter feito isso antes. Vanessa segura um pouco mais forte Ana Lívia, absorvendo aquelas palavras, e solta apenas uma frase baixa que ainda carrega medo e esperança misturados. Então tá, Tiago. Amanhã a gente conversa sobre como vai ser essa nova vida aqui dentro. A manhã seguinte trouxe uma sensação estranha para Vanessa. Ela acordou antes das 6 horas, por hábito, mas desta vez não foi o choro de Ana Lívia que a despertou. Foi o silêncio diferente, acolhedor, sem os ruídos agressivos de vizinhos brigando ou o barulho constante da rua que invadia o quarto da pensão. Ela se levantou devagar, conferiu se as crianças ainda dormiam e caminhou até a cozinha. Tiago estava sentado à mesa, já vestido para o trabalho, com uma xícara de café pela metade e o notebook aberto. Bom dia, ele disse, levantando os olhos da tela. Você sempre acorda cedo assim? Costume de quem tem criança pequena, ela respondeu indo até a pia. Posso fazer um café novo? Esse já deve estar frio. Ele fechou o notebook. Pode sim. Eu sempre tomo café correndo, mas hoje posso ficar mais alguns minutos. Enquanto preparava o café, Vanessa sentia os olhos dele observando os seus movimentos. Não era um olhar invasivo, mas atento, como se ele estivesse tentando gravar aquela cena na memória. Tiago, ela começou, sem se virar. Eu quero deixar claro que vou trabalhar de verdade aqui. Não quero que você pense que eu vou me acomodar só porque você nos ajudou. Eu sei disso, ele respondeu. Você sempre foi uma das pessoas mais trabalhadoras que conheci. Por isso mesmo eu quero fazer tudo certo desta vez. Registro na carteira, horário definido, folgas, nada informal. Ela se virou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Hoje mesmo eu falo com a contabilidade da empresa para preparar sua documentação. Igor apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos e arrastando os pés. Mãe, eu sonhei que a gente estava numa casa grande com piscina, disse, ainda sonolento. Tiago sorriu. Não tem piscina aqui, mas tem uma banheira grande no banheiro da suíte. Se sua mãe deixar, você pode tomar banho lá de vez em quando. Os olhos do menino se arregalaram. De verdade? Posso, mãe? Vanessa hesitou, mas vendo a animação genuína do filho, concordou. Pode, mas só se não fizer bagunça. Eu prometo, Igor garantiu, pulando de alegria. Tiago bebeu o resto do café e se levantou. Tenho que ir, mas quando eu voltar, nós conversamos sobre a rotina da casa e sobre as coisas que vocês precisam. Depois que ele saiu, Vanessa começou a explorar a casa com mais atenção. Limpou cada cômodo meticulosamente, organizou armários, lavou roupas. Igor a seguia, ajudando no que podia e fazendo 1000 perguntas sobre cada objeto que encontrava. Mãe, por que tem tantas fotos guardadas nessas caixas? Perguntou, mexendo em uma caixa no closet. São lembranças do seu Tiago, filho. Não mexe sem permissão, mas ele deixou a gente ficar aqui. Ele não vai ficar bravo. Mesmo assim, a gente respeita as coisas dos outros. Ana Lívia acordou chorando e Vanessa a pegou no colo, preparando a mamadeira. Enquanto a bebê tomava leite, ela observou pela janela da sala a vista da cidade lá embaixo. Estava no 10º andar de um prédio que jamais imaginou pisar, cuidando de uma casa que parecia saída de revista. Ainda parecia irreal demais para ser verdade. À tarde, Tiago voltou mais cedo que o normal, carregando várias sacolas. Comprei algumas coisas para vocês, anunciou,
colocando tudo sobre o sofá. Havia roupas para Igor, fraldas e roupinhas para Ana, e algumas peças básicas para Vanessa. Tiago, você não precisava... Ela começou a protestar. Precisava sim. Vocês não podem ficar com a mesma roupa todos os dias. Igor correu até as sacolas, maravilhado com os tênis novos e as camisetas coloridas. Olha, mãe, tem até uma com desenho do Homem-Aranha. Vanessa sentiu os olhos marearem. Fazia tanto tempo que não via o filho tão feliz com algo tão simples. O que eu falo para você quando ganha alguma coisa? Ela perguntou ao menino. Obrigado, Igor respondeu, correndo até Tiago e abraçando suas pernas. Muito obrigado, tio Tiago. De nada, campeão. Agora vai experimentar essas roupas. Quando Igor saiu correndo para o quarto, Vanessa se aproximou de Tiago. Eu vou anotar tudo o que você gastou. Um dia eu pago de volta. Vanessa, você não precisa... Preciso, sim. Eu tenho orgulho, Tiago. É a única coisa que me sobrou depois de tudo o que passei. Ele a encarou com seriedade. Então vamos fazer assim. Você anota tudo. E quando se sentir em condições, a gente vê isso. Mas não quero que você se torture por aceitar ajuda quando precisa. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Tiago saía para o trabalho pela manhã e voltava no final da tarde. A casa, que antes vivia em silêncio sepulcral, agora tinha vida. O som de Igor brincando, o choro eventual de Ana, a voz de Vanessa cantarolando enquanto cozinhava. Tiago começou a chegar em casa cada vez mais cedo, inventando desculpas para sair do escritório. A verdade é que ele sentia falta do movimento da casa, das conversas com Igor sobre escola e futebol, de ver Vanessa cuidando de tudo com tanto carinho. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, eles se sentaram na varanda com uma xícara de chá cada um. Você percebeu que essa casa está completamente diferente? Tiago comentou, olhando para a sala através da porta de vidro. Antes parecia um museu, agora parece um lar. É porque tem gente vivendo nela de verdade, Vanessa respondeu. Casa vazia não tem alma. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, observando as luzes da cidade. Vanessa, ele disse hesitante, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Como você conseguiu criar o Igor sozinha todo esse tempo? Deve ter sido muito difícil. Ela respirou fundo. Teve dias que eu achei que não ia conseguir. Quando ele era pequeno, eu trabalhava de dia e estudava à noite para terminar o ensino médio. Deixava ele com uma vizinha que cobrava barato para cuidar. Teve época que eu comia só uma vez por dia para o dinheiro render mais. Tiago sentiu um aperto no peito. E o pai dele nunca ajudou? Sumiu quando soube da gravidez, disse que era muito novo para ter responsabilidade. Ela deu de ombros, como se fosse algo que já não a afetasse mais. No começo eu sofri muito, mas depois percebi que era melhor assim. Homem que abandona filho na primeira dificuldade não serve para ser pai mesmo. Você é uma mulher muito forte, ele disse com admiração genuína. Eu não sei se conseguiria passar por tudo isso. A gente consegue quando não tem escolha. Ela respondeu simples. Mas eu confesso que tem dias que o cansaço bate forte, principalmente depois que a Ana nasceu. Cuidar de dois sozinha não é fácil. Tiago a observou no perfil, iluminada pela luz suave da varanda. Havia algo nela que o atraía cada vez mais. Não era só a gratidão pela ajuda que ela dava com a casa, nem a compaixão pela situação difícil que ela enfrentava. Era algo mais profundo, uma admiração pela forma como ela enfrentava a vida de cabeça erguida, sem se vitimizar. Tiago, ela disse interrompendo seus pensamentos, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Tem gente no prédio comentando sobre nós. A dona do apartamento 302 me parou no elevador ontem e fez umas perguntas meio estranhas. Ele franziu a testa. Que tipo de perguntas?
Perguntou se eu tinha voltado a trabalhar aqui, quanto tempo eu ia ficar, se as crianças eram suas. Vanessa hesitou e disse que achava estranho um homem solteiro ter uma mulher com 2 filhos morando na casa dele. Tiago sentiu uma irritação subir. O que você respondeu? Que eu trabalho aqui e que a minha vida pessoal não é da conta dela. Mas fiquei preocupada. Não quero que você tenha problemas por nossa causa. Vanessa, olha para mim, ele pediu, virando o corpo para encará-la. Eu não ligo para a fofoca de vizinho. Você e as crianças estão aqui porque eu quis que vocês ficassem. Qualquer um que não gostar pode ir procurar o que fazer. A firmeza na voz dele a tranquilizou um pouco, mas ela ainda parecia preocupada. É que eu sei como as pessoas pensam. Vão achar que eu estou me aproveitando de você, que eu armei para conseguir um lugar para morar. E você se aproveitou de mim? Ele perguntou direto. Claro que não, ela respondeu ofendida. Então não tem problema. Quem nos conhece sabe a verdade. O resto é só barulho. Apesar das palavras tranquilizadoras, Tiago sabia que os comentários iam aumentar. E aumentaram mesmo. Na empresa, alguns funcionários faziam piadas discretas sobre o chefe que adotou uma família inteira. No condomínio, alguns vizinhos começaram a cumprimentá-lo de forma diferente, com olhares curiosos e sorrisos falsos. A situação ficou mais tensa quando a irmã de Tiago, Luciana, decidiu fazer uma visita surpresa num sábado à tarde. Ela tocou o interfone sem avisar, e quando Tiago abriu a porta, encontrou Igor brincando de carrinho no chão da sala e Vanessa dobrando roupas no sofá. Oi, Luciana, ele cumprimentou, tentando disfarçar o nervosismo. Que surpresa! Mas pensei em passar aqui para ver como você está, ela disse, entrando e observando tudo com atenção. A casa está diferente. Oi, dona Luciana. Vanessa se levantou, um pouco sem graça. Quanto tempo? Oi, Vanessa. Vejo que você voltou a trabalhar aqui. Voltei sim. Igor se aproximou curioso. Você é irmã do tio Tiago? Perguntou com a espontaneidade das crianças. Luciana olhou para o menino, depois para o irmão. Sou sim. E você é... Igor. Esse é meu nome. E aquela ali é minha irmã Ana. Ele apontou para o berço improvisado, onde a bebê dormia. Luciana conversou com eles por alguns minutos, mas Tiago percebia que ela estava analisando cada detalhe. Quando Vanessa se afastou para cuidar de Ana, que acordou chorando, Luciana puxou o irmão para a varanda. Preciso falar com você, disse, séria. Pode falar. O que está acontecendo aqui, Tiago? Vanessa está trabalhando para mim novamente, e como ela estava passando por dificuldades, ofereci para ela e as crianças ficarem aqui temporariamente. Luciana o encarou com o olhar penetrante que ele conhecia desde criança. Temporariamente? Isso aqui não parece temporário, parece uma família morando junta. Tiago suspirou. É complicado, Luciana. Não é complicado, não. É simples. Você está envolvido com ela ou não? A pergunta direta o pegou desprevenido. Ele olhou pela porta de vidro e viu Vanessa ninando Ana, enquanto Igor mostrava seus brinquedos novos para ela, explicando cada um com entusiasmo. Eu não sei definir exatamente o que sinto, admitiu. Só sei que quando eles não estão aqui, a casa fica vazia demais. E quando eles estão, tudo faz mais sentido. Tiago, você sabe que as pessoas vão falar, né? Vão dizer que ela se aproveitou da sua situação, que você está confundindo carência com amor. E você? O que você acha? Ele perguntou, querendo ouvir a opinião honesta da irmã. Luciana observou novamente a cena na sala. Vanessa ajudava Igor a guardar os brinquedos enquanto balançava Ana no colo. Havia uma naturalidade ali, uma harmonia que ela não via na casa do irmão há muito tempo. Eu acho que você está mais vivo do que vi nos últimos 2 anos, ela admitiu. Mas também acho que você precisa ter certeza dos seus sentimentos antes de envolver 2 crianças nisso. Elas já sofreram abandono uma vez. Eu nunca abandonaria elas.
Tiago disse com convicção. Eu sei que você não faria isso de propósito, mas e se não der certo? E se vocês brigarem, se separarem? O Igor já te chama de tio, já criou vínculo. A Ana também vai criar. As palavras da irmã o fizeram pensar. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que não conseguiria mais viver sem a presença deles. Quando Luciana foi embora, depois de se despedir carinhosamente das crianças, Tiago ficou pensativo. À noite, depois que Igor e Ana dormiram, ele e Vanessa se sentaram na sala para conversar. Sua irmã não gostou muito de nos ver aqui, né? Vanessa comentou, arrumando as almofadas do sofá. Não é isso. Ela está preocupada comigo. E com vocês também. Preocupada como? Tiago respirou fundo. Ela acha que eu posso estar confundindo os sentimentos e tem medo de que, se as coisas não derem certo entre nós, as crianças saiam machucadas. Vanessa parou de arrumar as almofadas e o encarou. Entre nós? Que coisas entre nós, Tiago? Ele percebeu que tinha falado demais, mas já não dava para voltar atrás. Vanessa, eu preciso ser honesto com você. Esses últimos meses mudaram tudo para mim. Ter vocês aqui não é só uma ajuda que eu estou dando. É algo que eu preciso também. Ela se sentou no sofá, de frente para ele. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que eu me acostumei com vocês aqui, mais do que deveria. Estou dizendo que quando eu chego em casa e vejo você na cozinha, quando ouço o Igor me chamando de tio, quando vejo a Ana sorrindo para mim, eu sinto uma coisa que achei que nunca mais ia sentir. Vanessa segurou o ar. Tiago, eu sei que é complicado. Eu sei que as pessoas vão falar. Eu sei que você pode achar que eu estou confuso ou carente, mas eu também sei que nunca me senti tão em paz quanto me sinto quando vocês estão aqui. Ela baixou o olhar para as próprias mãos. Você sabe que eu também comecei a sentir algo diferente por você. A confissão dela o surpreendeu e o aliviou ao mesmo tempo. Sabe? Claro que sei. Você acha que eu sou cega? O jeito que você olha para mim, o cuidado que tem com as crianças, a forma como mudou desde que chegamos aqui? Ela levantou os olhos para encontrar os dele. Mas eu tenho muito medo, Tiago. Medo de quê? Medo de estar sonhando alto demais. Medo de que você acorde um dia e perceba que isso tudo foi um impulso. Medo de que meus filhos se apeguem ainda mais e depois tenham que passar pela dor de perder mais uma figura paterna. As palavras dela eram carregadas de uma dor antiga, de experiências que a ensinaram a não confiar facilmente em promessas. Vanessa, olha para mim, ele pediu, se aproximando no sofá. Eu não posso prometer que tudo vai ser perfeito sempre. Ninguém pode prometer isso, mas posso prometer que eu nunca vou desistir de vocês na primeira dificuldade. Posso prometer que se um dia isso não der certo, vai ser uma decisão tomada em conjunto, com respeito e cuidado com as crianças. Ela o observou por longos segundos, como se estivesse tentando ler sua alma através dos olhos. E o que as pessoas vão dizer? Seu círculo social, sua família, os funcionários da sua empresa? As pessoas que realmente se importam comigo vão entender. As que não entenderem não são importantes. Ele segurou as mãos dela. Vanessa, eu passei 2 anos vivendo no automático, fingindo que estava bem. Vocês me trouxeram de volta à vida. Eu não quero perder isso. Ela sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Eu também não quero perder, mas eu preciso ter certeza de que você tem certeza, porque se você mudar de ideia... Eu não vou mudar de ideia, ele a interrompeu, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. Eu te amo, Vanessa. Amo você, amo o Igor, amo a Ana, amo a família que vocês trouxeram para a minha vida. As palavras dele a atingiram como um soco no peito, mas um soco bom, libertador. Eu também te amo, ela sussurrou, mas ainda estou com medo.
Então vamos ter medo juntos, ele disse, se inclinando para beijá-la. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas e esperanças compartilhadas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Se a gente vai fazer isso, tem que ser de verdade, sem esconder de ninguém. Sem esconder de ninguém, ele concordou. Os meses seguintes foram de adaptação e enfrentamento. Tiago assumiu publicamente o relacionamento, lidando com os comentários maldosos de alguns conhecidos e perdendo algumas amizades superficiais. Mas também descobriu quem realmente se importava com sua felicidade. Vanessa enfrentou olhares julgadores no condomínio e comentários sussurrados quando saía com as crianças, mas aprendeu a erguer a cabeça e ignorar. Igor floresceu com a presença de uma figura paterna presente e carinhosa. Suas notas na escola melhoraram. Ele ficou mais confiante e começou a chamar Tiago de pai, naturalmente. Ana crescia cercada de amor e atenção, desenvolvendo-se rapidamente. 1 ano depois do encontro na praça, eles estavam reunidos na sala numa noite de sexta-feira. Igor fazia lição de casa na mesa de centro, enquanto Ana, agora andando, explorava cada canto da casa com curiosidade. Vanessa preparava pipoca na cozinha para assistirem a um filme juntos. Tiago observava a cena com um sorriso no rosto. Seu celular tocou e ele viu que era Luciana. Oi, Lu! Oi, irmão, como vocês estão? Estamos bem. Todos bem. Tiago, eu queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter duvidado de vocês no início. Eu vi vocês juntos no aniversário da mamãe semana passada. Vi como a Vanessa cuida de você, como você olha para ela e para as crianças. Eu estava errada. Tiago sorriu. Você estava preocupada. Eu entendo. Não, era mais que isso. Eu tinha preconceito e não queria admitir, mas a Vanessa é uma mulher incrível e aquelas crianças são um amor. Vocês formam uma família linda. Obrigado por dizer isso, Lu. Significa muito para mim. Quando desligou, Vanessa apareceu com a tigela de pipoca. Tudo bem? Mais do que bem, ele respondeu, puxando-a para o sofá. Igor terminou a lição e se juntou a eles. Ana subiu no colo de Tiago, como sempre fazia. Eles escolheram um filme de animação que agradasse a todos. No meio do filme, Igor se virou para Tiago. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Por que você nunca casou com a minha mãe? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Vanessa engasgou com a pipoca e Tiago ficou sem palavras por alguns segundos. Por que você está perguntando isso? Vanessa quis saber. Porque o João da minha classe disse que quando o pai e a mãe moram juntos e se amam, eles casam. E vocês moram juntos e se amam, né? Tiago e Vanessa se entreolharam. Era uma pergunta inocente, mas que tocava num assunto que eles ainda não tinham discutido abertamente. Você gostaria que eu casasse com sua mãe? Tiago perguntou ao menino. Sim, aí você seria meu pai de verdade no papel também. Ana, que não entendia a conversa, mas sentia o clima emocional, começou a bater palmas e rir. E você? Tiago perguntou a Vanessa com um sorriso no rosto. Gostaria de casar comigo? Ela riu, nervosa. Você está pedindo em casamento na frente das crianças? Estou, ele disse, ficando sério. Porque elas fazem parte disso. Porque eu quero que elas saibam que eu escolho vocês todos os dias para sempre. Vanessa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então sim, eu aceito casar com você. Igor gritou de alegria e pulou no sofá. Ana imitou o irmão, gritando também sem saber por quê. Tiago beijou Vanessa enquanto as crianças comemoravam ao redor deles. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples, com poucos convidados, mas muito amor. Igor foi o pajem, carregando as alianças com seriedade. Ana foi a daminha, sendo carregada pela madrinha Luciana, que se tornara uma tia dedicada.
No final da cerimônia, quando o juiz os declarou marido e mulher, Igor correu até eles. "Agora somos uma família de verdade", gritou, abraçando as pernas dos dois. Tiago se abaixou e pegou o menino no colo, enquanto Vanessa segurava Ana. "Nós sempre fomos uma família de verdade", ele disse, olhando nos olhos de cada um deles, desde o primeiro dia. Vanessa sorriu através das lágrimas, lembrando-se daquela tarde na praça quando tudo parecia perdido. "Quem diria que o pior dia da minha vida ia me levar para o melhor lugar que eu já estive?" Tiago a beijou mais uma vez e depois olhou para Igor com toda a seriedade que uma promessa merece. "E agora, meu filho, eu prometo que vamos passar o resto das nossas vidas construindo mais dias bons do que ruins, porque família de verdade é isso. É escolher ficar junto mesmo quando tudo parece difícil e celebrar junto quando tudo fica bom." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.